Muito bem, vamos dar sequência aqui ao tema. Então, a mãe, primeiro ela fez uma lista, a menina de 5 anos de casada, que decidiu separar, que não aguentava mais o marido e tal. Aí a lista que ela fez do marido, das coisas que ele, dos comportamentos que ele tinha, que a deixava louca, alguns estão aqui. Ele nunca juntava as roupas que deixava pelo chão, sempre deixava a toalha molhada na cama, nunca avisava quando ia sair, dormia durante os cultos, tinha hábitos deselegantes e embaraçosos, como, por exemplo, assoar o nariz ou arrotar a mesa. Só faltou ela dizer aqui que ele ainda soltava uns pum, né, Tiago? Pois é. Pois é. Nunca não me identifiquei por causa disso. Faltou se não, você estava nessa lista. Identificava. Nunca comprava bons presentes. Recusava-se a combinar as roupas, era rigoroso com os gastos, não ajudava com as tarefas domésticas, não gostava de conversar com ela, não tinha deixado de ser romântico. E aí, aquela listazinha, né, Santa? Até encher a folha, hein? E aí, a mãe vira para ela e diz assim: ok, filhinha, agora eu quero que você... As qualidades do seu marido eu já conheço, você não precisa escrever. Eu quero que você coloque para mim as reações que você tem ao comportamento errado dele, às coisas que ele faz, essas que você falou aí, que você não gosta. Quais são as suas reações? Falar nisso, mandar um abraço para Ivone Lins, está ligado, ouvindo, acompanhando pelo Facebook. Aí a menina escreveu: em resposta às atitudes dele, eu fazia cara feia, chorava e sentia raiva, me envergonhava na companhia dele, desejava ter me casado com outro homem, dava a ele o tratamento silencioso, esse entre aspas silencioso aí, cortava ele geral, né, minha filha? Deixava o bichinho seco, inclusive, né? Sem uma festinha. Me comportava como uma mártir, desejava ter me casado com outro homem, acreditava que eu era boa demais para ele. O meu lado da lista parecia não ter fim. Quando cheguei ao final da página, ouça aí. Mamãe pegou o papel da minha mão, cortou ao meio, pegou a coluna da esquerda, que era dos defeitos do meu marido, amassou, jogou no lixo, voltando-se em minha direção, me entregou o lado direito. E disse: filha, leve essa lista de volta para sua casa. Passe o restante do dia refletindo sobre essa lista. Cuidarei do bebê até ao anoitecer. Se você fizer o que estou pedindo, e depois, se você sinceramente achar que deve separar de seu marido, seu pai e eu estaremos aqui para lhe ajudar. E ela pega essa lista, que era das reações dela aos erros do marido, ao comportamento do marido, e vai para casa. Deixou o filho com a mãe e ela foi para casa. Assim que sentei no sofá, com aquele pedaço de papel na mão, não pude acreditar no que estava vendo. Mesmo sem uma análise adequada dos hábitos irritantes de meu marido, a minha lista parecia simplesmente horrível. O que eu podia ver era um verdadeiro recorde de comportamentos mesquinhos, atitudes vergonhosas e reações destrutivas. Gastei as horas que seguiam pedindo a Deus que me perdoasse. Pedi a Deus força, orientação e sabedoria para as mudanças que agora eu sabia que teriam que ocorrer em mim. À medida que continuava orando, percebi a maneira ridícula com que estava me comportando. Eu me lembrava vagamente das transgressões que tinha escrito para Fábio, meu marido. Era uma lista completamente absurda, não havia nada de tão horrível ou imoral nessa lista. Na verdade, eu havia sido abençoada com um bom homem, não um homem perfeito. Então, ela caiu a ficha, ela entendeu que a esses erros dele que eu falei aqui, essa lista, não era uma lista
de imoralidades. E ela então entendeu que as reações que ela tinha diante dos comportamentos do marido eram reações extremamente tolas. Então ela caiu em si, pediu perdão a Deus e caiu a ficha, entendeu. Bem, eu me casei com um bom homem, não com um homem perfeito. E assim eu te digo, meu filho, você casou com uma boa mulher, não uma mulher perfeita. É isso que a gente precisa entender. Não dá para esperar perfeição do outro, até porque nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Entenda isso, pelo amor de Deus. Será que você não sabe que você tem um monte de falha? Eu sei de um caso de uma família com uma mulher com mania de limpeza. Casou com o marido largado, desligado, desatento. E quando ele chegava em casa, ele tinha que sair, porque a mulher começava a zoar com ele por causa de limpeza. E começava uma discussão. E ele então entrava no carro e saía, pedalava, ia embora. Ia para a rua, porque não dava para ficar em casa. Preciso te dizer que esse casamento acabou? Voltando à história. E aí ela disse assim, meus pensamentos recuaram até 5 anos atrás. Eu havia feito um voto a Fábio que o amaria e o honraria na saúde ou na doença. Estaria com ele para o melhor e para o pior. Eu havia dito essas palavras na presença de Deus, na presença da minha família, na presença dos nossos amigos, e hoje pela manhã estava pronta para abandoná-lo por causa de aborrecimentos triviais. Aí nesse momento peguei o carro e voltei à casa de meus pais. Estava maravilhada de como me sentia tão diferente de quando havia chegado da primeira vez de manhã para encontrar minha família. Agora me encontrava em paz e sentia-me agradecida e aliviada. Quando peguei meu filho de volta, sentia-me alarmada ao pensar em como estava prestes a fazer uma mudança tão drástica em minha vida. Meu egoísmo quase custara a essa criança a oportunidade de conviver todos os dias com um pai maravilhoso. Agradeci minha mãe e rapidamente saí porta fora. De volta para minha casa, no horário em que meu marido estava para chegar, eu já havia desfeito a mala e esperava por ele. Um novo olhar. Ouçam, por favor. Eu adoraria poder dizer que Fábio mudou, que ele parou de suar o nariz à mesa, de arrotar à mesa, de cochilar na igreja, de espalhar roupa molhada pela casa fora, de não ser romântico. Mas ele não parou de fazer isso. Mas a diferença é que ela diz, eu mudei. Eu parei de me importar com isso e decidi ser feliz. Ele ainda faz as mesmas coisas que me aborrecem, me envergonham e me deixam a ponto de explodir. Na verdade, a mudança aconteceu comigo. Daquele dia em diante, me tornei responsável não apenas por minhas ações em nosso casamento, mas também por minhas reações. Refazendo a lista. Tenho refeito essa lista muitas vezes ao longo dos anos. Continuo pedindo perdão a Deus pelo meu comportamento patético e pedindo sabedoria para vivenciar o meu casamento. 15 anos depois desta experiência, Fábio, aos 49 anos,
foi diagnosticado como portador do mal de Alzheimer. Veja só. Com 5 anos de casada, ela queria separar. A mãe chamou-a a repensar e a ver quais eram as reações dela diante do comportamento do marido. E agora, 15 anos depois, agora ela está com 20 anos de casado. O marido com 49 foi diagnosticado como portador do mal de Alzheimer. Ele teve que abrir mão de seu trabalho como professor e assumir o sustento da família. O que nos levou a dias de muitas tentativas e noites de muita preocupação. Observá-lo lutando para manter suas habilidades básicas diárias tem sido uma grande inspiração tanto para mim quanto para nossos 2 filhos. Precisamos depender de nossa fé para crer que Deus está no controle. Especialmente quando sentimos não ter controle algum da situação, disse ela. Temos procurado na Bíblia as respostas para as questões difíceis de entender. Gastamos nosso tempo com emoções que vão desde a raiva até a tristeza. Perguntamos-nos por quê nestes momentos. Clamamos a Deus e pedimos que nos dê a paz que excede a todo entendimento. Lamentavelmente, existem dias em que minha paciência está quase esgotada, mesmo sabendo que Fábio não pode evitar coisas que me irritam, porque agora ele tem mal de Alzheimer. Então percebo a minha responsabilidade de reagir com amor que Deus tem me mostrado. Clamo a Deus e peço que Ele ame Fábio através de mim, isto é, que eu seja instrumento de Deus para demonstrar amor ao Fábio. Porque não sou capaz de amar Fábio da maneira que Deus o ama. Agradeci a Deus muitas vezes, por ter uma mãe que foi minha mentora espiritual. Embora tenha certeza de que se sentiu tentada a fazê-lo, naquele dia a mamãe não me passou um sermão ou me deu uma opinião sobre o meu comportamento. O que ela fez foi conduzir-me a descobrir a verdade que salvou o meu mais bem precioso, o meu casamento. Se não tivesse aprendido a reagir como uma esposa cristã aos pequenos problemas de Fábio, eu jamais seria capaz de reagir de maneira adequada aos grandes problemas que hoje enfrentamos por causa do Alzheimer. Ao chegar em casa outro dia, meu filho me perguntou o seguinte: mãe, o que vamos fazer quando o papai não se lembrar mais de nós? Ela respondeu: bom, nós vamos nos lembrar de quem ele é. Lembraremos-nos do pai e do marido que ele foi. Vamos nos lembrar de tudo que ele nos ensinou e da maneira maravilhosa com que ele nos amava. Depois que meu filho saiu da sala, disse Ana, fiquei pensando neste homem que amou sua família e o seu Deus. Sorri comigo mesma. Muitas das minhas lembranças mais vívidas eram daqueles pequenos hábitos irritantes que me levaram a fazer uma lista de defeitos anos atrás. Que Deus te ajude. Tire os olhos dos problemas, dos defeitos, dos pequenos hábitos. Vive em paz. Entenda que você também tem comportamentos, tem atitudes que seu cônjuge não gosta. É possível ser feliz apesar do outro. Estou recebendo mensagens aqui de pessoas fazendo alguns questionamentos.
Mas como eu estou usando meu celular para fazer uma transmissão ao vivo, uma live, eu não tenho como ler as mensagens de vocês agora. O Tiago vai preparar uma música para nós, para a gente poder caminhar para encerrar o casamento, encerrar o programa. Uma música que pensa sobre o relacionamento, sobre o casamento, veja aí. Uma música de amor aí, tá bom? E eu só quero te dizer que se você decidir viver melhor, você vai viver melhor. Você não precisa se separar. Se você já se separou, não dá mais tempo de consertar, não fique se culpando. Levante a cabeça. Você já está num outro relacionamento, vive em paz no relacionamento que você tem. Lembre-se, você não casou com uma mulher perfeita. Lembre-se, você não casou-se com um homem perfeito. Deus te abençoe.